Sintomas não tão frequentes, mas sim que representam o climatério. Olho seco e boca seca, por uma oscilação, uma alteração do estrogênio nas glândulas lacrimais, produtoras de lágrima, e nas glândulas salivares. Segundo, mais sudorese e odor característico dessa sudorese. Isso acontece por uma oscilação hormonal também nas glândulas sudoríparas. A pessoa começa a notar que ela não suava tanto e de repente ela passa a suar com maior frequência nas atividades habituais e o odor corporal modificado também. 3. As dermatites, urticárias, sensação de pele alterada. Isso pode acontecer também por uma oscilação hormonal na camada cutânea. 4. A dor íntima e episódios de dor crônica na região de vagina e vulva. E não relacionado somente à secura vaginal, que é um sintoma muito típico. Existe uma sensação, geralmente, de ardência ou de pinicadas na região vaginal constantemente, ou uma manifestação de dor crônica num ponto vulvar, num ponto vaginal. Isso pode estar relacionado à queda do estrogênio nesse epitélio de vulva e vagina. 5. Formigamentos das extremidades, muitas vezes de membros superiores, os dedos dormentes, principalmente na hora de dormir. Pés mais dormentes, os dedos das mãos e pés. Isso pode estar relacionado com uma alteração hormonal nessas estruturas de nervo periférico. 6. Tonturas e vertigens e a percepção espacial alterada. Isso pode acontecer também por uma alteração da ação hormonal. 7. Aceleração dos batimentos cardíacos. As taquicardias, que não são graves, não geram outros sintomas associados, como vertigem importante, como dor no tórax, isso não. Mas taquicardias nos mínimos esforços, nas mínimas atividades, uma sensação de palpitação no pescoço. Zumbido, um som persistente e irritante, de timbre metálico muitas vezes no ouvido. Isso ocorre por oscilação hormonal no ouvido interno, principalmente pelas oscilações do estrogênio, nesse sintoma. Os calafrios, não tão frequentes quanto os calores, as ondas de calor, mas são reflexo do termostato cerebral alterado pela oscilação dos hormônios, pela bagunça hormonal que é o climatério. Os calafrios eles podem ocorrer depois de uma onda de calor ou podem acontecer espontaneamente. Não são tão frequentes, mas são relatados por muitas mulheres nessa fase climatérica. E por último, o 10º sintoma, sintomas bucais. A gente já falou de uma alteração nas glândulas salivares com a boca seca, mas aqui eu relato dor bucal crônica em caráter de queimação, de ardência crônica, não sempre motivada por alimento quente ou frio, às vezes até mesmo no repouso. Alteração das gengivas, com maior risco de inflamações, de sangramentos, menor espessura gengival pode ser. Esses são os principais sintomas que eu queria falar como mais raros, mas sim, relacionados à oscilação hormonal, relacionados ao climatério. Eu costumo falar para minhas pacientes que a gente começa a normalizar todos e quaisquer sintomas. Isso não deve ser feito, isso deve ser relatado, porque realmente o seu médico ele pode levantar essa hipótese, ele pode investigar melhor e o tratamento associado para melhorar a tua qualidade de vida. Tratamento natural para menopausa: perda da libido, ganho de peso, perda de memória, insônia, irritabilidade, alteração do humor ficando mais deprimida. Sim, eu sei que tudo isso faz parte dos sintomas da menopausa. E nem todas as mulheres podem ou querem usar terapia de reposição hormonal. Para isso, existem opções naturais. Essas opções, na maior parte das vezes, englobam suplementação e uso de fitoterápicos. Para cada sintoma, a gente tem um fitoterápico que é melhor para resolver o problema ou pelo menos amenizar. Fitoterápicos são muito interessantes quando os sintomas são de leves a moderados. Sintomas muito intensos normalmente precisam de medicação ou, sem dúvida nenhuma, a associação com a terapia hormonal. Para a libido, eu gosto muito do feno grego. Para a memória, adoro a associação de magnésio, de fosfatidilcerina, que são suplementação. Para o ganho de peso, entra, para mim, um dos melhores fitoterápicos, a laranja moro. Citrussinensis. Ela tem uma substância que ajuda a diminuir o depósito de gordura e quebrar a gordura que já se depositou, principalmente na parte visceral. E assim, a gente vai tendo vários fitoterápicos. Como anti-inflamatório, não existe fitoterápico melhor que a cúrcuma. Para insônia, eu gosto muito da valeriana. Mas se a gente associar fitoterápicos com funções semelhantes, a gente otimiza a ação deles. Então, valeriana misturada com mulungu é uma excelente opção. Valeriana misturada com passiflora, outra excelente opção. Temos também um dos melhores anti-inflamatórios que a natureza nos deu na cúrcuma. A cúrcuma tem uma ação anti-inflamatória muito importante e sua ação nas mulheres no climatério e menopausa vai nos ajudar nas dores articulares, vai nos ajudar na resistência à insulina que a falta do estradiol traz para o corpo e vai nos ajudar também em alguns sintomas cerebrais que têm relação com pequenos processos inflamatórios que a falta do estradiol está proporcionando também. O que é um fitoterápico? Fitoterápico nada mais é que um medicamento retirado de plantas que vai ter uma ação para aliviar, para tratar, para amenizar alguns
algum sintoma. Ele pode ser retirado de ervas, como ele pode ser retirado de alimentos. E aí ele será chamado de nutracêutico. Quero lembrar que fitoterápico é um extrato da planta. Ele retira da planta ou do alimento o princípio ativo que tem a ação medicamentosa, diferente de usar a planta in natura. Por exemplo, a cúrcuma. Se eu usar a raiz de cúrcuma raladinha, eu vou ter 3% de princípio ativo que tem a ação anti-inflamatória. Se eu usar o extrato da cúrcuma, essa cúrcuma passou por um laboratório, tirou todas as partes que não funcionam e a gente ficou só com a curcumina, que é o seu princípio ativo. Esse extrato possui 97% do princípio ativo. O que significa isso? Nunca nós teremos com a planta in natura o mesmo efeito que teremos com o fitoterápico retirado dessa planta, ou no caso o nutracêutico de um alimento. Por isso que os chás não são tão efetivos e eficazes como a gente ter uma cápsula de cúrcuma ou uma cápsula de um outro fitoterápico. Se ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Se gostou, curte e encaminha para uma amiga. Vou fazer 5 dicas para você, mulher. Primeira dica: alimentos anti-inflamatórios ajudam mulheres com endometriose. Não vai curar, mas vai ajudar nos sintomas, como alimentos ricos em catequinas, como chá verde, fibras como chia, linhaça. Segunda dica: soja e linhaça amenizam os sintomas da menopausa. Terceira dica: frutas vermelhas são ótimas aliadas na saúde da mulher, porque são ricas em antioxidantes. Quarta dica: evite alimentos ricos em glicose, isso ajuda na redução da candidíase. E quinta dica: o emagrecimento é muito importante em mulheres que têm síndrome do ovário policístico. Por isso que é muito importante a reeducação alimentar, para a gente ajudar em todos esses processos.